Boa noite, caros alunos. Boa noite, coordenadora Crislane, que já também está aqui participando do nosso chat. Boa noite, José, Renata, que também já está aqui na nossa aula. Então, já chegamos à sexta aula. Só gostaria de reforçar aí que a professora Deise já mencionou que hoje está aberta a atividade 3. Lembrando que a atividade 3 é uma atividade discursiva, que ela merece um pouco mais de atenção, de cuidado, de dedicação para a sua resolução. Então, não deixe para a última hora, né? Para que a gente possa, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente consiga te ajudar em tempo hábil, né, da melhor forma possível, tá certo? Bom, então hoje chegamos à nossa sexta aula, a última aula, na verdade, em que nós vamos falar, como que eu vou dizer assim, da contabilidade até o seu propósito, que é a geração de informação, que é a elaboração das demonstrações contábeis. A partir da semana que vem, nós vamos dar um passo adiante, nós vamos ir para a análise dessas demonstrações, né? Então, nós fizemos aí uma crescente, digamos assim. A gente foi primeiro entendendo o que era contabilidade, qual que era o papel dela, depois a gente foi se aprofundando, entendendo os campos de atuação da contabilidade, né? A diferença entre contabilidade financeira, fiscal, gerencial. Depois partimos para a parte prática da contabilidade, que é a sistematização do patrimônio, que é o seu objeto de estudo, né? O propósito da contabilidade é controlar o patrimônio. E depois, então, que a gente entendeu essa sistematização do patrimônio, nós chegamos ao fim da contabilidade, digamos assim. Todo o período contábil, a contabilidade termina justamente aí, que é na elaboração das demonstrações contábeis. Dentre as demonstrações, nós tivemos uma aula exclusiva para falar de balanço patrimonial, que é aí que nada mais é do que a demonstração que apresenta o patrimônio sistematizado e tem toda uma organização para apresentar o patrimônio da empresa. Então, o legal do balanço patrimonial é que não é simplesmente mostrar o conjunto de elementos patrimoniais, né? Os bens, os direitos e as obrigações da empresa. Ele tem toda uma estrutura que gera informação, que traz informação para o usuário, né? Ele apresenta, dentre as dívidas, quais são de curto prazo, quais são de longo prazo, dentre os bens e direitos, quais são de curto prazo, quais são de longo prazo, né? Então, ele tem toda uma formatação específica para que a gente entenda um pouquinho melhor a empresa, ou tire maiores informações sobre a empresa. Depois nós tivemos uma aula exclusiva sobre a demonstração do resultado do exercício, que é outra demonstração importantíssima, né? Que apresenta o resultado da empresa. Quem aí participou da aula da semana passada? Ficou claro que o resultado contábil, ele não é o dinheiro, né? Lembra que eu mencionei que esse entendimento de que lucro é diferente de dinheiro não são independentes. Não é que o lucro é uma coisa e dinheiro é oposto, não é isso. Mas é importante a gente entender que lucro não é dinheiro não é o dinheiro da empresa, são questões diferentes, são elementos diferentes. O lucro ou o resultado, né? Porque infelizmente a empresa pode ter prejuízo, o resultado, quem lembra? É uma medida do quê? Vou deixar aí a pergunta. Vamos ver quem vai conseguir refrescar a memória. Lá na segunda-feira passada, eu falei bastante sobre isso. O resultado para a contabilidade tem medida de. Digam aí. O caixa, né, o dinheiro da empresa. Quando a gente fala caixa, né, a linguagem contábil, lembra que eu sempre falo que a gente tem que entender um pouquinho da linguagem contábil? Quando eu falo caixa, eu quero dizer
eu estou me referindo ao dinheiro disponível das empresas. Então esse dinheiro não necessariamente está apenas no caixa físico, caixa aquela gavetinha que a gente abre, coloca as notas, separa as moedas, não é esse caixa. Caixa é o dinheiro que a empresa tem nesse caixa gavetinha, na conta corrente, na conta de aplicação de liquidez imediata, é o dinheiro que a empresa tem para movimentar, né. Por exemplo, é o dinheiro que você tem para pagar suas contas, né. É diferente, por exemplo, de um dinheiro de uma aplicação financeira. Aplicação financeira, exceto aquela de liquidez imediata. Porque o dinheiro de uma aplicação financeira é um dinheiro que você tem, mas você só vai retirar ele lá dessa aplicação no ano que vem. Então, não é dinheiro disponível para a movimentação. Então, quando eu falo de caixa, eu estou me referindo a dinheiro disponível, certo? Ninguém lembrou aqui, mas eu vou falar, sou boazinha, e até para a gente relembrar, talvez o pessoal ficou meio com medo. Ah, o José falou que é todas as receitas. Não, na verdade eu perguntei o resultado na contabilidade, ele é uma medida de as receitas, obviamente, são utilizadas para apurar esse resultado, mas o resultado na contabilidade, ele tem uma medida de desempenho. É muito importante essa palavra para a contabilidade. Resultado é uma medida de desempenho, não é uma medida de caixa. O caixa, né, o dinheiro disponível, vai ser apresentado lá no balanço patrimonial. Ele também é muito importante, a empresa precisa ter um excelente controle de caixa. Eu estou contabilizando uma empresa no momento, fazendo fechamento contábil de uma empresa, e ela tem um fluxo de caixa muito ruim. Por quê? Ela acaba pagando todos os seus boletos em atraso. Isso vai gerando um monte de despesa, e por mais que é pequena, né, paga R$ 5 de juros aqui, R$ 10 de juros ali, R$ 50 de juros ali, R$ 1, mas tudo isso vai fazendo você perder dinheiro, né. Qual que é o problema dela? Uma má administração de fluxo de caixa. Porque ela tem dinheiro, ela sempre paga, mas é sempre assim, com 3 dias de atraso, 4 dias de atraso, 2 dias de atraso. Então isso vai gerando multinhas leves, mas que no final é uma perda de dinheiro para a empresa. Então o que ela precisa fazer? Ajustar esse fluxo de caixa, para que ela pague sempre as suas contas em dia, né. Então o acompanhamento do caixa, ele também é fundamental, mas a demonstração do resultado, a apuração do resultado não quer saber do caixa, tá. Ela quer saber do desempenho da empresa. E o que é o desempenho da empresa? É ela realizar o seu propósito. Se ela é uma empresa comercial, quando que ela tem um bom desempenho? Quando ela vende bastante. Então, se ela vender bastante, ela vai ter bastante receita, obviamente, o seu resultado vai ser maior. Se o seu propósito é prestar serviços, quanto mais serviço a empresa prestar, mais receita ela vai ter e automaticamente ela vai ter um resultado maior. E esse propósito, né, e esse desempenho, essa mensuração do desempenho, não é só da atividade principal da empresa não, é na sua gestão também. Porque às vezes a empresa tem bastante receita de vendas, só que as suas despesas administrativas estão muito altas, então não está sobrando um resultado positivo. Isso é má administração. É a mesma coisa que você gastar mais do que ganha, é a mesma ideia, né. Então quando você gasta mais do que você fatura, não estou falando do fluxo de caixa, né, quando você tem mais gastos, independente de quando você vai pagar, se é agora, se já pagou, se vai pagar o mês que vem, né. Se você tem mais gastos no mês do que vendas, uma hora isso aí vai impactar no seu caixa. Você vai começar a não ter dinheiro, porque você já vai estar tendo prejuízo, né. Então a demonstração do resultado, ela tem essa medida de desempenho,
que deve ser observada em conjunto com o fluxo de caixa, obviamente. Certo? Então, até aqui foi uma recapitulação das demonstrações principais, digamos assim, da contabilidade, que é o balanço e a DRE. E hoje, então, nós vamos para as outras demonstrações contábeis. E a partir da semana que vem, já conhecemos as demonstrações, vamos para a parte de análise. Vamos analisar essas demonstrações. Vamos extrair mais informações do que nós já aprendemos até agora. Tá certo? Mas vamos a essa problemática. Se o balanço patrimonial e a DRE apresentam, considerando as duas demonstrações, a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, qual a utilidade das demais demonstrações? Porque, ó, pensa assim, no balanço patrimonial, eu já enxergo a minha empresa. Vocês concordam comigo? Vocês já entenderam esse raciocínio ou ainda não? Ou não entende que o balanço patrimonial representa a empresa? Porque assim, no balanço patrimonial, você vai enxergar tudo que tem na empresa. Ali vai estar todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações. Todo o patrimônio da empresa vai estar evidenciado no balanço patrimonial. No seu aspecto qualitativo, lembra disso? O nome do elemento, o nome do bem. E é um imóvel, são máquinas, são veículos. Então, vai ter o nome do bem lá no balanço patrimonial. E o aspecto quantitativo, vai ter o valor de todos os elementos. O valor dos veículos, o valor do imóvel, o valor das máquinas, o valor das dívidas. Então, tudo isso já vai estar evidenciado no balanço patrimonial. É lógico, gente, eu não sei se vocês lembram, hoje a gente vai até retomar as demonstrações da empresa WEG. O balanço patrimonial publicado pela empresa WEG tem apenas 2 páginas. Uma página de ativo, contendo os bens e direitos, e uma página de passivo e patrimônio líquido. Mas, convenhamos, né, gente? O conjunto de elementos patrimoniais da empresa WEG é gigantesco. Ela tem várias filiais, ela tem unidades fora do Brasil, ela tem uma empresa só para administrar o grupo de empresas. Então, o que acontece? O balanço patrimonial é um resumo. Né? Então, ali eu não vou ter, eu tenho uma máquina, eu nem sei o nome de máquinas desse ramo industrial aí, que mexe com aço, né? Com aço, com metais, mas é uma máquina assim, um equipamento assim, um equipamento tal, veículo tal, veículo tal, veículo tal, imóvel, vai ter quantos imóveis ela vai ter? Não tem nada disso, mas que não tem esse detalhamento, mas de qualquer forma, ali todos os bens imobilizados estão apresentados ali no balanço patrimonial. Ela faz um resumão, né? Todas as suas dívidas estão ali. Talvez não separadas. Dívida com fornecedor, dívida com energia elétrica, dívida com salário ainda vai ter, né? Mas vai ter com funcionários tudo, né? Porque dentro dos funcionários tem dívida com salário, com férias, com 13º, sei lá, todas as dívidas que a empresa tem, com aviso prévio. A empresa resume e coloca o valor total. Mas está tudo ali. O que eu quero que vocês entendam é que no balanço patrimonial está toda a empresa. A situação financeira também está no balanço patrimonial. Lá tem o caixa já está apresentado no balanço patrimonial. Se você olhar no balanço patrimonial, já tem lá caixa e equivalentes de caixa ou disponibilidades, que já é o valor de dinheiro que a empresa possui. E se a gente olhar para a DRE, a gente vai observar a situação econômica. O que é o econômico? Se a empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo, né? Se a empresa está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho. Vocês sabiam essa diferença entre econômico e financeiro? Financeiro é o concreto, é o dinheiro, é a movimentação de dinheiro ou de bens que possuem dinheiro.
Econômico também tem essa parte, que é impactada pelo financeiro, mas é um valor abstrato. Lembra que o lucro não é dinheiro? Eu posso ter lucro, mas eu posso estar sem dinheiro no caixa. Eu posso ter prejuízo e eu posso ter dinheiro no caixa. Então, essa é a diferença de situação econômica e financeira. A financeira tem a ver com a movimentação de recursos financeiros, dinheiro e elementos que valem dinheiro. A movimentação econômica tem a ver com valor abstrato. Eu tenho uma receita, mas essa receita não necessariamente já gerou um dinheiro, né? Quando que eu tenho uma receita e eu ainda não tenho dinheiro? Quando eu vendo, mas eu vendo a prazo. Se eu vendi, eu já tenho uma receita, porque eu já tenho um bom desempenho, já tenho uma atividade que gera receita, que gera lucro, né? Que gera um resultado positivo. Mas eu ainda não tenho dinheiro, porque dei um prazo para o meu cliente me pagar. Então, essas duas demonstrações, a gente já enxerga tudo isso da empresa. Todo o seu patrimônio, a sua situação financeira, a sua situação econômica. Por que a necessidade de outras demonstrações? Alguém se arrisca a dizer o porquê? De cara, nós podemos lembrar no caixa, né? O caixa aparece no balanço patrimonial. Então, se você quiser saber, lembrando de caixa, dinheiro disponível, né? Então, se você quer saber o quanto de dinheiro que a empresa tem, basta você olhar no balanço patrimonial, que lá no ativo, a primeira conta do ativo sempre é o caixa, porque o ativo ele é organizado em grau decrescente de liquidez. O que é liquidez para a contabilidade? Aquilo que é convertido em dinheiro. Quanto mais acima no balanço, mais rápido eu vou converter aquilo em dinheiro. Quanto mais abaixo, né, eu não tenho uma previsão de quando eu vou transformar aquele elemento em dinheiro. Então, o caixa ele já é líquido, porque ele já é dinheiro disponível para a empresa. Então, se você quiser saber o saldo do caixa, basta você olhar para o balanço patrimonial. Mas o dinheiro, né, é algo tão importante para a empresa que merece um relatório que detalha esse caixa. Então, por mais que o saldo já esteja no balanço patrimonial, existe um relatório que vai detalhar este saldo. Outro exemplo, o balanço patrimonial, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é apresentado no balanço patrimonial. Então, se você quiser saber o quanto que a empresa tem de capital próprio, basta olhar o balanço e enxergar o patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido também é uma informação tão importante, principalmente em empresas por ações, né? Que aí a movimentação de capital próprio é muito grande. A empresa compra, vende ações, né, o tempo todo. Então, a movimentação do patrimônio líquido se torna maior. Então, nesses casos, é interessante ter um detalhamento do patrimônio líquido. Então, em vez de olhar o saldo final, ai, no ano de 2021, o capital social da empresa, que é distribuído em ações, aí, no caso de uma empresa por ações, está em 2 milhões de reais. Tá, esse é o saldo final, mas durante o ano, quanto que teve de aumento e diminuição de ações da minha empresa? Né? Foi comprou, vendeu, aquela movimentação toda. Então, vai ter um relatório exclusivo para apresentar esse detalhamento. Então, a ideia dessas outras demonstrações é detalhar informações que já estão nestes relatórios principais, que é o balanço e a DRE. Então, é basicamente, não são informações novas, a não ser a DVA. Bom, todas as outras demonstrações se baseiam nos dados apresentados no balanço e na DRE para serem elaborados. Então, todos eles são detalhamentos. Eu ia falar da DVA, é que a DVA, na verdade, ela não é um detalhamento de algum elemento específico. Ela é uma organização diferente de alguns dados para a gente entender a geração de riqueza da empresa. Bom, mas a princípio é isso.
vamos, utilizar os dados que já estão nesses relatórios principais, mas trazer aí complementos de informação para o usuário. Então vamos entender o que a gente consegue, captar de informação em cada um desses demonstrações? Aqui eu trouxe o conjunto completo de demonstrações contábeis, né, o conjunto de demonstrações contábeis. Então, por isso que eu coloquei aqui, de novo, o balanço patrimonial e a DRE. Só para a gente fazer um gancho também, né? Digamos que eu vou fazer aqui um checklist de informações que a gente consegue obter em cada uma dessas demonstrações. Então, no balanço patrimonial, o que que a gente enxerga no balanço patrimonial? Os elementos patrimoniais de uma empresa. Quais são os elementos patrimoniais de uma empresa? Os seus bens, os seus direitos e as suas obrigações. Foi um dos primeiros assuntos que nós tratamos aqui, né? Reconhecer que as obrigações também fazem parte do patrimônio de uma entidade contábil, de uma empresa, enfim, né? E esses elementos, bens, direitos e obrigações, são organizados no balanço patrimonial, sendo que os bens e direitos ficam separados, né, em um grupo chamado ativo, as obrigações ficam em um grupo chamado passivo, as obrigações com terceiros, e as obrigações não exigíveis, que são aqueles compromissos com os sócios, ficam em um grupo chamado patrimônio líquido. Né? É essa a estrutura. E o ativo vai ser dividido em circulante e não circulante, identificando elementos de curto prazo e de longo prazo. A demonstração do resultado do exercício. Como eu comentei já no início dessa aula, ela tem o objetivo de apresentar o desempenho da empresa, mensurar, acho que essa é a palavra correta, mensurar o desempenho da empresa, para identificar se a empresa teve um bom desempenho e obteve um lucro, ou se a empresa teve um mau desempenho e obteve um prejuízo, né. E aí a DRE também tem toda uma estrutura para contar uma história de como a empresa obteve aquele resultado. E essa estrutura com vários subtotais, eles vão mensurando o desempenho da empresa nas suas diversas atividades. Então a gente começa lá pelo faturamento bruto, o total de vendas, o total de prestação de serviços, que é o faturamento bruto, e passamos a deduzir as despesas. Então, dentre essas deduções, dentre essas diminuições, né, de valores em função das despesas, nós vamos tendo os subtotais. Esses subtotais avaliam a atividade principal da empresa, depois eles avaliam a empresa como um todo na sua gestão, depois eles avaliam a política de captação e aplicação de recursos financeiros, então se a empresa tem mais receitas financeiras ou despesas financeiras, e por fim, né, o resultado final da empresa nessa sua mensuração de desempenho. Depois nós temos a demonstração do resultado abrangente. Ó, percebam que nós temos aqui a palavra resultado. Então, tem a ver com o resultado, tem a ver com o lucro ou com o prejuízo. O que é a diferença que está, ó, resultado do exercício, então é o lucro ou prejuízo que a empresa obteve naquele período contábil. Quando a gente fala em exercício, na contabilidade, não é atividade física, né? O exercício, ele se refere a um período contábil. Então, quando a gente fala assim: "Ah, vamos fazer o fechamento do exercício", significa que nós vamos fechar aquele período contábil, nós vamos apurar o resultado daquele exercício, daquele período. Então, esse exercício pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, né, mas é o lucro que a empresa obteve, o resultado que a empresa obteve naquele período. Quando a gente fala em abrangente, já significa extra esse período, além deste período. Só que aí quando a gente fala assim, em além desse período, como que eu vou
reconhecer uma receita de um período fora esse que eu estou contabilizando e que eu estou apurando? É que a ideia aqui é reconhecer receitas e despesas que futuramente irão impactar na DRE. Ah, mas parece meio estranho, né? Por que que eu vou conhecer uma receita que não existe? Tipo, por que que eu vou conhecer uma receita de venda se eu ainda não vendi? Por que que eu vou reconhecer uma despesa com salário? Uma despesa com salário é estranho, uma despesa, um custo da mercadoria vendida se eu também ainda nem vendi? Fica um pouco estranho, né? Mas essa necessidade de resultado abrangente surgiu nessas empresas que trabalham muito com capital financeiro. Hoje em dia vamos supor que você tem uma fábrica de automóveis. Essa fábrica de automóveis, além de fabricar automóveis e vender, ela tem ações de uma empresa dos Estados Unidos, ela faz um financiamento lá pelo Japão, porque a moeda do Japão está mais barata para fazer um financiamento, né, um empréstimo, por exemplo. Então, existem negociações no mundo inteiro. E aí, quando você tem essas transações fora, você pode vir a ganhar ou a perder dinheiro. Vamos supor que você faz um empréstimo em dólar. Aí você emprestou lá $100.000. Quando você vai pagar, vamos supor que o dólar diminuiu de preço. Então, em vez de você pagar, você vai pagar $100.000, mas vamos supor que esses $100.000 vale R$ 300.000. Ainda está baixo, né? Mas vamos supondo. Vamos imaginar que quando eu for pagar esse empréstimo, o dólar caiu. Então, eu vou pagar os $100.000, mas agora esses $100.000 não vale R$ 300.000, ele vale apenas 270.000. O que que acontece? Só por uma questão de variação da moeda, eu ganhei R$ 30.000. Então, a demonstração do resultado abrangente, o que que ela faz? Quando eu estou fazendo o fechamento do exercício, eu verifico o valor da moeda naquela data. Aí eu já identifico se, né, até pelo menos naquela data, se eu ganhei dinheiro ou se eu perdi dinheiro nas minhas transações com moedas estrangeiras, né. Então, e por que que isso é importante? Parece uma coisa assim: "Ah, mas vou ter que esperar pagar esse empréstimo para saber se eu ganhei ou se eu perdi dinheiro". Do mesmo jeito que o dólar diminuiu e eu posso ter um ganho, o dólar também pode aumentar e eu vou ter que pagar mais do que eu tinha previsto, né, então posso ter ganhos e perdas. Por que que eu não espero esse empréstimo para poder reconhecer? Porque, gente, isso são movimentações de milhões, é muito dinheiro. Então, o acionista, o investidor, ele precisa saber dessas negociações futuras, porque isso pode vir a fazer a empresa ganhar milhões ou perder milhões. São valores muito expressivos. É lógico, e se tratando de grandes empresas de capital aberto, né? E se tratando de grandes empresas, mesmo de capital fechado, só que aí é uma análise interna, digamos assim. Mas então o usuário ele merece saber desses futuros impactos que a empresa vai sofrer. É lógico que quando eu efetivamente pagar o empréstimo, eu vou reconhecer aqui na DRE se eu tive ganhos pela variação cambial ou se eu tive perda. Mas aqui já é para eu ficar prevenido. Ó, até a data de hoje eu tive um ganho nesse empréstimo, mas pode ser que até o pagamento isso mude, né. Entenderam o que que ficou o que que, eh, o propósito aí da demonstração do resultado abrangente? O Clóvis falou aqui que prefere o Tesouro Selic, já está ótimo, né. Como diz meu pai, é sempre melhor ter a receber do que a pagar. Então, seja de juros né, com pequenas taxas ou altas taxas, né, você ter uma aplicação financeira é excelente, você tem um ganhozinho aí, né, e ele se torna confiável, por mais que o como se diz, a taxa seja pequena, é confiável.
Agora, é importante a gente lembrar que tem empresas que fazem negociações em mercado muito instável, né, que você tanto pode ganhar muito dinheiro, é aquela questão, quanto maior o risco, maior o ganho, mas também maior o prejuízo pode acontecer também. A empresa tem que estar ciente, por isso da demonstração do resultado abrangente. A empresa, os sócios, os gestores, o usuário, ele tem que estar ciente desses possíveis impactos que a empresa pode vir a ter futuramente, né. O José colocou aqui que trabalhador mesmo vai de poupança, é mais confiável e zero leão, né, não impacta no imposto de renda. É, né, é aquela ideia, você prefere arriscar menos e ganhar menos ou arriscar mais e ganhar mais? Vai depender da sua capacidade financeira para isso, porque tem gente que infelizmente tá, eu vou arriscar porque eu posso ganhar muito. Mas tem gente que arrisca, perde tudo, né, e vai à falência e depois é difícil até de se recuperar financeiramente. Tem que tomar muito cuidado. Eu sou mais do estilo conservador também, não sou de me arriscar não. Depois, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Professora, o lucro ou o prejuízo já está aqui na DRE. Espera lá, aqui na DRE apresenta o resultado do lucro. Ah, minha empresa teve um lucro de R$ 10.000. Aqui na DLPA, eu vou apresentar o que eu fiz com esses R$ 10.000. O que a empresa fez com esses R$ 10.000, na verdade. Ah, esses R$ 10.000 a empresa distribuiu para os sócios, a empresa distribuiu para os funcionários, a empresa deixou em reserva, nós temos a reserva de lucros. Ué, deixa lá, se o ano que vem eu tiver prejuízo, eu posso compensar esse valor. Lembrando que não significa que eu tenho R$ 10.000 no caixa. Não significa que o ano que vem eu vou pegar esses 10.000 para pagar o meu prejuízo. É uma questão de compensação de resultado unicamente, tá? Então vamos supor que o ano que vem eu tenha 5.000 de prejuízo, então eu compenso com o ano anterior. Então, ó, espera aí, a minha empresa não está tão mal das pernas, eu tive um prejuízo, mas eu guardei esse resultado anterior para compensar agora, né? Ou então, aqui na DRE, o meu resultado foi um prejuízo. O que eu fiz com esse prejuízo? Eu abati de anos anteriores que eu tinha acumulado, eu deixei ele em reserva, né. No caso do lucro, então aqui lá na DRE eu apurei um resultado dos 10.000 que eu falei. Eu reinvesti na minha empresa, né, então a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, eu já gerei o resultado, a questão é: o que eu estou fazendo com ele agora? Então a DLPA traz essa informação, um esclarecimento sobre o que a empresa fez com o seu resultado. Aí, né, a partir da lei 11.639, a DLPA foi inclusa aqui na DMPL. Não é que ela foi inclusa, mas a empresa que publicar a DMPL não é obrigada a publicar a DLPA. Só um esclarecimento que eu acho que eu esqueci de mencionar. Quando eu falo aqui em conjunto de demonstrações contábeis, conjunto completo de demonstrações contábeis, essas demonstrações estão previstas lá na Lei 6.404 de 76 e atualizações, que já teve várias, né? Essa lei não foi extinta, né? Não foi, mas ela sofreu várias atualizações, que é a lei das empresas SA, as sociedades anônimas, seja de capital aberto, seja de capital fechado. Então, essas empresas precisam
publicar essas demonstrações que eu estou explicando. Por que que a gente sempre trata na contabilidade, até quando eu ensino lá no curso de ciências contábeis, a gente sempre toma como base as SAs, porque é a contabilidade mais completa que tem. Aí vamos supor que eu sou uma empresa limitada, eu sou uma pequena empresa limitada. Eu não preciso apresentar DVA, DFC, DMPL, nada disso. Mas se eu quiser, eu posso. Então, por isso que a gente conhece tudo e depois vê o que se aplica à sua realidade. A limitada vai ter o quê? Um balanço, uma DRE, né? Mas, eu tenho uma pequena empresa, mas eu quero fazer um acompanhamento aí do meu fluxo de caixa. Aí significa então que uma limitada não tem controle de caixa? Tem o controle de caixa, mas não elabora a demonstração de fluxos de caixa. Ela tem um controle, ela vai ter um sistema, uma planilha de Excel, que ela vai anotar lá tudo que entra e sai do caixa de dinheiro, né? Mas ela não é obrigada a elaborar a DFC, tá bom? Até porque a DFC, por mais que a gente fala de fluxos de caixa, ela não é um relatório que aparece lá entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída de dinheiro, né? A gente vai ver um pouquinho sobre ela. Mas então é isso, esse conjunto de demonstrações contábeis é com base na lei das sociedades anônimas. Então, a sociedade anônima que apresentar a DMPL não precisa apresentar a DLPA. Por quê? Vamos fazer uma comparação. A DLPA, como eu falei aqui, ela é um detalhamento do que a empresa fez com os lucros ou prejuízos que ela obteve. O lucro ou prejuízo que a empresa tem, o resultado que ela tem, ele já é apresentado aonde? Lá no patrimônio líquido da empresa. Então, olha só, a DMPL, ela nada mais é que um detalhamento do patrimônio líquido. Então, automaticamente, a DMPL já vai detalhar o que a empresa fez com o seu resultado. Só que, além de detalhar o que a empresa fez com o seu resultado, ela vai detalhar todas as movimentações do patrimônio líquido. Então, ela vai detalhar o capital social da empresa, né? O que é o capital social? Se houve entrada de novos sócios, se houve saída de sócios. No caso das SAs, se houve aumento de ações, se houve diminuições de ações, se houve compra de ações, a empresa manteve essas ações em tesouraria para vender futuramente, né? Aí, ó, as nossas ações estão meia baixas, vamos pegar de volta, né? Vamos comprar de volta, e assim que as ações valorizarem, a gente vende de novo. Então vai detalhar isso, o que as empresas fez com as suas ações, né? Se aumentou ou diminuiu ações em tesouraria, se que ela fez com o seu lucro, se ela distribuiu, se ela reinvestiu, o que a empresa fez com as suas reservas, reserva de lucro, né? Se ela manteve em reserva, se ela distribuiu esse lucro que estava em reserva. Então, vai detalhar todas as movimentações do patrimônio líquido. Essa informação é interessante para futuros investidores também. O investidor, ele não vai olhar, ele não deve, pelo menos, olhar só o lucro da empresa. A empresa está tendo lucro, então eu vou comprar ações dessa empresa. Ele tem que olhar o contexto, o geral. A empresa está tendo lucro, mas ele olha lá que a empresa está comprando, está vendendo muitas ações, né, o número de ações diminuiu, significa que as pessoas estão deixando de comprar ações dessa empresa, né? Então, tem alguma expectativa aí de que talvez não esteja algo muito bem, né? Ou aquele ramo de atividade tem uma expectativa ruim para o próximo período, né? Então, é importante observar isso também. Se os acionistas estão deixando de ter ações dessa empresa, algum probleminha deve ter, né?
Depois, demonstração dos fluxos de caixa, né, então, o detalhamento do caixa. O saldo final, o saldo em dinheiro aqui da DFC, vai bater exatamente com o saldo de caixa que já está dentro lá do balanço patrimonial. Mas tomem cuidado com uma coisa, quando a gente fala em fluxos de caixa, demonstração de fluxos de caixa, não é aquele fluxo que a gente imagina de entrar dinheiro, sair dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Não é este fluxo, tá? Os fluxos de caixa apresentados aqui na DFC, eles se referem aos fluxos de atividades que a empresa possui. Então, se você olhar uma DFC, depois eu vou mostrar uma aqui para vocês, você não vai ver, saiu, entrou dinheiro. Você vai ver o dinheiro gerado pela atividade operacional da empresa. O que é atividade operacional? É a atividade principal da empresa, né? As movimentações de caixa referente venda de mercadorias, referente compra de mercadorias, referente pagamentos de salário, recebimento de cliente, pagamento de água, energia, telefone. Então, você vai identificar o que essas atividades operacionais impactaram no caixa. Se gerou um caixa positivo ou se gerou um caixa negativo. Também temos os fluxos de atividade financeiro, né, professora, tudo é financeiro, tudo está movimentando caixa. Mas aqui a ideia dos fluxos de atividade financeira é se referir a aumentos ou diminuição na captação de recursos da empresa. Onde nós observamos isso? No endividamento. Então, se a empresa está pegando dinheiro emprestado, fazendo um financiamento, ela está se endividando, mas ela está esse endividamento é uma atividade de financiamento da empresa, na verdade, né, atividade de financiamento, não uma atividade financeira, uma atividade de financiamento da empresa. Vai gerar por mais que gere uma dívida, ele, eh, ele representa caixas positivos. Se você faz um empréstimo, você tem uma dívida, mas isso aumenta o dinheiro do seu caixa. E, por fim, o fluxo das atividades de investimento, que aí tem a ver com a questão do imobilizado da empresa. Então, a empresa, por exemplo, comprou um imóvel. Isso é um recurso de longo prazo, é um investimento na minha empresa, mas provoca a saída de dinheiro do caixa. Então, o fluxo de caixa vai identificar dessas 3 atividades se elas geraram caixas positivos ou caixas negativos. Professora, não tem como ter um caixa negativo. Quando você tem um caixa negativo? Quando a sua conta corrente está devedora, né? Então, quando você está no vermelho, quando você utiliza o cheque especial, né? Então, é essa a ideia do caixa negativo. Você não tem como ter menos R$ 10 no seu caixa, mas você pode ficar devendo o banco por utilizar um dinheiro que você não tem. E a DVA, demonstração do valor adicionado. A empresa, ela sempre procura gerar riqueza, concorda comigo? Ela compra a mercadoria por um preço e vende por mais. Ela contrata o funcionário para prestar serviço, mas cobra um valor maior na prestação de serviço. Então, ela gera riqueza. Ela quer gerar lucro. Só que, para gerar essa riqueza, ela também acaba distribuindo riqueza, porque ela paga o funcionário, ela paga o fornecedor, ela paga os tributos para o governo, então ela também distribui riqueza. Então, a DVA, como eu falei, ela não é que ela pega um elemento lá do balanço ou da DRE e detalha. Ela vai pegar vários elementos do balanço, da DRE, só que ela vai organizar de forma que a gente enxergue como a empresa gerou riqueza e como ela distribuiu essa riqueza.
né. E aí é interessante também a gente observar para onde a empresa distribui mais riqueza. Se ela distribui mais para os sócios, né, os sócios querem pegar o dinheiro para ele. Se ela é uma empresa que distribui bastante riqueza para os funcionários, porque acontece muito isso, a gente fala que: "Ai, o salário está baixo, o salário está baixo", mas tem muita empresa que gera muito dinheiro, mas não aumenta o salário dos funcionários. Mantém tudo, né, para os sócios. Se a empresa está pagando muito tributo, enfim, né, como ela está distribuindo esta riqueza. E por fim, as notas explicativas, que também é uma demonstração que faz parte do conjunto de demonstrações, mas ela não tem bem uma estrutura, não tem toda um formatinho igual as outras. Ela é o que o próprio nome já diz, ela é uma explicação das demonstrações contábeis. Professora, mas como assim explicar? Vamos supor que a empresa tenha um financiamento. O valor da dívida do financiamento já aparece lá no balanço patrimonial. Só que lá nas notas explicativas, eu vou explicar este financiamento para que, caso o usuário queira entender, ele possa ter essa informação. Lá eu vou detalhar, por exemplo, se esse financiamento é um financiamento com uma instituição nacional ou internacional, quantas parcelas eu tenho a pagar ainda desse financiamento, os juros deste financiamento, porque eu vou ter lá a dívida total, mas quanto dessa dívida é do financiamento, quanto dessa dívida é dos encargos, dos juros deste financiamento. Então fica tudo detalhado lá nas notas explicativas, tá certo? Então, rapidamente, já está quase no finalzinho da aula, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui. Deixa eu aumentar. Já apareceu aí para vocês? Aí, obrigada, Deise. Então, olha só. O balanço patrimonial, né, o ativo, o passivo, nós já falamos sobre ele, então vou pular. A demonstração do resultado do exercício. Aí nós chegamos aqui à demonstração do resultado abrangente. Olha só. O que que ele vai trazer? Olha só, nós temos aqui uma movimentação de 1 bilhão aqui no consolidado, isso em 2020, né? Em 2021, o resultado abrangente da empresa WEG caiu bastante. Mas, ó, são negociações de hedging, então a empresa pode ganhar ou perder dinheiro. Variação de participação societária, então ela deve ter participação em empresas fora do país. Então, essa participação pode sofrer variação por causa da moeda e ajustes de conversão de moeda. Aqui pode estar envolvido, a gente teria que olhar as notas explicativas, apesar de que ela não tem notas explicativas de resultados abrangentes. Aqui se refere a esses ajustes acumulados, né? Se é de empréstimos, de financiamento, de aplicações, né? Enfim. Depois, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ó, a VEG não apresenta DLPA, porque a DLPA já está aqui, ó. Já vai falar aqui sobre a reserva de lucros da empresa, né, os lucros acumulados. Mas ela é um pouquinho diferente, né? Ela é na horizontal. Então, aqui em cima nós temos o ano de 2020, aqui embaixo nós temos o ano de 2021. Mas, basicamente, aqui nas colunas, né, aqui pagamento de dividendos, ações, nós temos as movimentações. E aqui em cima, nós temos as contas contábeis do patrimônio líquido, é o capital social. O capital social da empresa WEG não mudou, né? Não teve aumento nem diminuição do capital social, nem no ano de 2020, nem no ano de 2021. Reserva de. Vamos no lucro, né? Aqui, ó. Resultados acumulados. Aqui é reserva de lucros, resultados acumulados. A empresa gerou, ó, o lucro líquido do exercício em 2020, 2 bilhões de lucro líquido. Aqui já vai apresentar aonde ela distribuiu esse lucro líquido, né?
quanto que ela distribuiu como reserva legal, dividendos. O que é o dividendos? É a distribuição do lucro para os acionistas, para os funcionários, né? Os juros sobre o capital próprio, o quanto que desse lucro que ela pagou de juros de pessoas que investiram na empresa. E reserva para orçamento de capital, reserva para a empresa usar no seu orçamento aí da atividade da empresa, né? Isso aqui já tem já é uma questão da movimentação de ações, que a empresa perdeu dinheiro aí na precificação das ações. Então, é esse detalhamento que esse relatório faz. Depois, a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Lembra que eu falei das atividades? Então, olha aqui. A atividade operacional vai estar aqui, ó. Então, a atividade operacional da empresa WEG, ou seja, de comprar mercadoria, vender mercadoria, receber de cliente e tudo mais, gerou em 2021 caixa positivo de 4 bilhões. As atividades de investimento, né, ou seja, compra de imobilizados, venda de imobilizados, gerou um caixa positivo de 939 milhões. Ou não, tudo isso aqui é da atividade operacional. Atividade operacional gerou um caixa de 939 milhões. A atividade de investimento, que é compra e venda de imobilizado, já gerou um caixa negativo. Significa que a empresa gastou mais dinheiro, né, com a compra de imobilizados do que ganhou dinheiro com a venda de imobilizados. E, por fim, a atividade de financiamento. Ó, podem ver aqui, ó, empréstimos, financiamento, pagamento de empréstimos e financiamentos. Ela teve gerou um fluxo de caixa de 1 bilhão negativo. O que significa? Que ela pagou mais por ter captado recursos de terceiros do que ter captado recursos. Ela pagou mais empréstimos do que recebeu empréstimos. Essa é a ideia. E a demonstração do valor adicionado, lembra que eu falei? A primeira parte vai demonstrar como a empresa gerou riqueza. Ela gerou 12 bilhões em riqueza. Não é bem lucro, né? Mas ela agregou valor ao seu patrimônio em 12 bilhões. E esses 12 bilhões foram distribuídos dessa forma aqui, ó. A empresa WEG, olha só que legal, a maior parte da riqueza dela é distribuída para o pessoal, 5 bilhões, né? Bem interessante. E aqui embaixo, então, vem as notas explicativas, né, de todas as demonstrações que ela apresentou anteriormente. É isso aí, então, pessoal, que nós tínhamos para essa sexta aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero, do fundo do coração, né, por mais que as demonstrações contábeis sejam algo assim, que a gente poderia ter uma disciplina só para aprender a ler demonstração contábil. Teria muito conteúdo ainda, né? Mas eu espero que você consiga pelo menos ter noções agora, né? Pegar um balanço, entender um pouquinho o que ele está querendo dizer, os bens, as obrigações da empresa, pegar uma DFC, entender que isso aqui está gerando caixa da atividade principal, né? Enxergar um pouquinho a empresa através das demonstrações contábeis, é essa a minha ideia, né? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre demonstrações, né, podem estar mandando, fiquem à vontade, mas na semana que vem, agora vou considerar que a gente já entende as demonstrações. Vamos aprofundar a informação que a gente consegue obter, analisando elas, tá certo? Então, desejo a todos uma excelente semana, né? Bom trabalho, bons estudos, bom descanso e espero vocês na próxima segunda. Até lá!